Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse dia bastante importante para nós, hoje dia 9, onde completamos 25 anos de casado, né? Estamos eu e Sara aqui para comemorar essa data e contar um pouquinho para vocês de como tudo começou, de como nos conhecemos e tentar resumir esses 25 anos em alguns minutos para que vocês conheçam um pouquinho da nossa história, saibam um pouquinho de como nós nos conhecemos e como foi a nossa trajetória até chegar aos 25 anos de casado. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito grata a Deus, porque hoje é um dia muito especial. 25 anos não são 25 dias, né? Então queremos dizer assim que nós já vivemos muitas coisas ao longo desses anos, muitas mesmo, tanto coisas boas como coisas mais difíceis. E esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é como uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Então, nós nos conhecemos aos 19 para 20 anos. E era o ano de 1999. Já faz algum tempo. Já está passando o tempo, né? E foi muito interessante, porque nesse período que nós nos conhecemos, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Por 2 anos eu fiquei afastada, né? E conheci o Fábio assim. Ele tinha uma banda de rock. Eu não cristão. Não era cristão. Tinha uma banda de rock e ele e sua banda lá foram contratados para tocar na semana acadêmica da faculdade, onde eu havia acabado de passar, né? Então eu era uma caloura ali naquela faculdade e eles foram lá tocar aquele dia. E quando eles tocavam e eu conhecia, eu já bati o olho e sentia alguma coisa diferente. É muito estranho, né? Como se você já conhecesse aquela pessoa. E eu senti algo diferente naquele mesmo dia. Ok, passou. Alguns meses depois a gente se reencontrou próximo à minha casa. Nesse tempo a gente morava na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Então eu estava estudando do lado do Brasil, Ponta Porã, mas eu morava do lado do Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro. E coincidentemente eu estava na casa de um amigo meu, né, o Eduardo. A gente estava lá conversando, eu passei lá para dar um alô para ele. A gente estava conversando, passamos alguns minutos, algumas horas juntos ali, conversando. Ao sair, ele lá fora, conversando comigo, despedindo, eis que passa uma mocinha loirinha do meu lado. Magrinha na época. E deu um oi para ele e falou: oi, tudo bem? Você lembra de mim? E era a vizinha do meu amigo, né? E ela entrou na casa ao lado e... Isso, acho que foram 3 meses depois daquela semana acadêmica lá, da festa de calouros. E a partir daí a gente começou a conversar, começou a paquerar e namorar, e foi tudo muito rápido, né? E como eu falo para vocês, naquele período a gente não estava nos caminhos do Senhor, na igreja, né? E aí tudo tem propósito, né? E nesse período a gente começou a namorar e pouco tempo depois nós já estávamos fazendo um estágio, verdade. A gente foi fazer um estágio, ele foi morar na minha casa, na casa da minha mãe, né? E já vivia lá, então eu falei, que tal você vir pra cá já de vez? Eu juntei as minhas muitas coisas que eu tinha, né? Um violão, falei, traz tudo que você já tem. Um quadro de John Lennon e minhas coisas se resumiram a uma mochilinha. Minha mãe na época aceitou dele morar lá, porque dada a situação, acho que foi o que ela achou mais sábio para ela. E ele foi se mudar. Eu falei, então tá bom, traga todas as suas coisas. No dia seguinte, quando ele chega em casa, uma mochila nas costas, um violão e um quadro do John Lennon. Aí eu falei, e o restante das suas coisas? Quando você vai trazer? Não, tudo que eu tenho tá aqui. Tudo que eu tenho tá resumido aqui nessas 3 coisas. Assim foi o nosso começo, né? E aí nós ficamos assim nesse estágio por 6 meses. E depois, pouco tempo depois, o que foi mais interessante é que a gente continuava indo para a igreja, congregando. Eu ia para a igreja algumas vezes, mas não naquela firmeza, era um pé lá e outro cá. E ele, para me acompanhar, começou a ir também. E assim foi a nossa trajetória de início e Deus começou a fazer uma obra nas nossas vidas a partir daí. Quando o Fábio ia para a igreja, eu tenho certeza que é só para me agradar. E eu ia para agradar meu tio, que era o nosso pastor ali na fronteira, e para agradar minha mãe também, porque eu tinha essa base, né, cristã, comum na minha vida. E ali um dia nós estávamos já morando juntos e eu fiz um propósito com Deus, porque eu já não estava, com os 6 meses que nós estávamos nessa situação, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor não quer que eu viva mais assim, então eu fiz um propósito com Deus ali mesmo, naquele culto onde nós estávamos,
E orei e não falei com ninguém, só com Deus. Falei, Senhor, se é da tua vontade, se ele é da tua vontade para mim, transforma o coração dele. E se não for, tira ele do meu coração, porque eu não quero mais. E essa foi a minha oração naquele momento. E aquele foi o primeiro culto em que o Fábio foi até a frente, se rendeu ao Senhor na hora do apelo. Aceitou a Jesus naquele dia, e eu entendi que era uma resposta de Deus imediata para aquilo que eu tinha acabado de orar, né? Que Deus ia transformar, ia fazer uma obra na vida dele. E foi muito interessante, então tudo começou aí. E em dezembro de 2000 a gente nós estávamos casados. Decidimos casar. Aí começou, as pessoas da igreja falaram, eu posso doar o vestido, eu posso doar uma vaca para a festa, eu posso fazer isso. Recebemos oferta da tia da Sara também, foi muito importante. E aí começamos a preparar. E esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas o que a gente quer relatar aqui para vocês é a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez nesse tempo todo. Então, nosso relacionamento já começou sendo um milagre a partir do momento que a gente se posicionou. Quando a gente decidiu que queria casar e queria fazer tudo certo, a gente já começou a ver o cuidado de Deus nas mínimas coisas, porque nós começamos a ganhar as coisas, a gente não tinha condições. Foram 3 meses de preparo para a gente se casar. A gente decidiu em outubro, aliás, 2 meses. A gente decidiu em outubro que iria casar em dezembro. Então, o que se prepara em 2 meses sem ter recursos, né? E Deus começou a mandar. Então, as pessoas da família doaram parte da comida, bolo, né? Os parentes do Fábio doaram. A gente conseguiu tudo muito barato, vestido, tudo assim, tudo foi Deus que preparou mesmo, né? A gente conseguiu um vestido doado, que foi remodelado, que foi feito com o maior carinho pelas irmãs da igreja, né? E também pela minha tia, que na época era nossa pastora. E Deus tem feito grandes coisas de lá até aqui. Ali na fronteira Brasil-Paraguai, nós moramos por 10 anos. 10 anos. Lá nós tivemos o nosso primeiro filho, Gabriel. Em 2005 ele nasceu. Que veio 5 anos depois de casados. E aquele tempo na fronteira foi muito bom. Eu fui muito feliz. Eu tenho muitas histórias boas ali. Tivemos grandes conquistas, muitas lembranças boas. Né? Compartilhamos bastante com os irmãos da igreja. Curtimos o nosso filho ali. Em 2009, por ordenança de Deus, mudamos de cidade. Fizemos prova de Deus na nossa primeira mudança, né? Se fosse da vontade de Deus, Deus abriria as portas. E realmente Ele abriu as portas para nós, para a gente mudar para Campo Grande. E como nós éramos funcionários estadual, a gente pediu transferência para Campo Grande e foi tudo assim, concedido no tempo certo, na hora certa. E mudamos para Campo Grande em 2009. Aí começou outra etapa da nossa vida. Foi uma etapa muito bacana, muito legal. A gente via a mão de Deus cuidando cada detalhe. Né? Aquele nosso começo lá na cidade de Campo Grande foi um pouco difícil, complicado. Uma cidade maior, outras dificuldades, outra realidade, mas Deus cuidou de todos os detalhes. Né? Conhecemos várias pessoas legais. A gente, de imediato, a gente foi congregar na igreja onde a minha sogra, a Sula, congregava, né? Na casa do oleiro. Aí conhecemos várias pessoas bacanas, pastor Orlando, sua esposa, pastora... Mas antes, pastora Rosângela. Mas antes da gente sair dali de Ponta Porã, primeiro eu quero relatar que foram assim, um dos 10 anos mais especiais da minha vida, sabe? De muita coisa que eu vivi diferente, muitas mudanças, muitas coisas. Eu não era uma pessoa, eu vim de um lar de uma família que não permaneceu unida até o fim, por exemplo, né? Os meus pais se separaram, então eu tinha no meu coração todos os planos mesmo, menos um casamento. Então, na minha mente eu tinha assim, carreira, morar sozinha, viagens, esse era o meu plano. E eu tenho certeza que o plano do Fábio também de vida era totalmente diferente, né? E Deus foi tão bom, tão misericordioso que Ele nos uniu, né? Com um propósito. Eu creio que foi com um propósito. Tem uma máxima que as pessoas falam que Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos, né? E eu creio que Deus nos uniu com um propósito específico. E lá nesses 10 primeiros anos vividos ali, eu posso dizer que foi um período de grande crescimento espiritual para mim, como para o Fábio. Foi uma parte das nossas vidas onde nós aprendemos muito da palavra de Deus. Nós fomos discipulados de perto, né? De perto ali pelos nossos pastores e tios. Nós tivemos contato com
missões também ali, né? O Fábio, a primeira viagem Na lua de missionária mel, dele foi na nossa lua de mel. Ele foi porque meus tios tinham um trabalho missionário em aldeias indígenas no Paraguai e ele foi para ser intérprete, porque ele fala Guarani, espanhol e português, então ele ia interpretar em Guarani para os indígenas ali naquela missão que eles foram fazer, né? Então isso é a gente já entrar assim de cabeça, né, na obra, nas coisas de Deus. Quer dizer que foi sempre fácil, a gente sempre permaneceu assim? Não. Né? Teve altos e baixos depois, mas isso vai ficar para a segunda parte desse testemunho, que é já na nossa segunda etapa ali em Campo Grande, onde o Fábio já está contando.